vamos falar com a Cíntia Pinheiro sobre os fisioterapia avaliando no A. Mais um bom dia a todos, né? Estamos já no final, a gente já está um pouquinho cansado, mas acho que é muito importante esse momento aqui. Eu vou compartilhar com vocês a experiência que nós tivemos esse semestre, no 4º semestre do curso de fisioterapia, com o componente curricular Recursos Fisioterapêuticos 2. Então, foi juntamente com meus colegas Bruno Góes e Patrícia Martins. Então, nós utilizamos o AVA, né? E o AVA também utiliza a plataforma do sistema Moodle, que permite uma potencialização do processo da aprendizagem através de diversos recursos e pela internet. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer para estruturar essa avaliação foi olhar e pensar muito bem sobre o nosso plano de ensino. Cadê Lígia, que adora um plano de ensino? Então, a gente pode observar, né, que o nosso componente ele tem 120 horas, onde quase 80% é um conteúdo prático. Então, a partir daí que a gente teve que desenvolver a metodologia e a forma de avaliação. É importante enfatizar que antes, no semestre anterior, esse componente ele era o sistema ABP e depois ele se tornou um componente junto no 4º semestre com outro componente que é a saúde da mulher no 4º semestre, que passou a ser o ABP. Então a gente saiu do ABP para uma outra posição. Bom, então eu vou descrever para vocês aqui os objetivos, a metodologia, os resultados e os desafios que a gente encontrou nesse processo. Então, a gente construiu os objetivos, né, olhando o nosso plano de ensino, e o primeiro objetivo foi construir o conhecimento teórico e exercitar a sua aplicabilidade prática. Então, a gente queria que o aluno chegasse na aula prática já com um conhecimento prévio e que ele exercitasse um pouco o raciocínio clínico para que a gente conseguisse ter um desempenho, né, potencializar mesmo essa forma de conhecimento dele. O segundo objetivo foi desenvolver a interatividade, a troca de experiências, o aprendizado colaborativo e participar, fazer com que o aluno e a gente também, né, professor, participasse de um processo de aprendizado que fosse prazeroso, né, que não fosse só aquela coisa de obrigação, de ter que entrar, de ter que fazer tarefa, mas que fosse de alguma forma prazeroso. E aí a gente utilizou como metodologia os fóruns, as tarefas e o grupo de discussão. Esses fóruns, eles representavam um ponto na nota de 10 em cada unidade, da mesma forma as tarefas e o grupo de discussão representava 2. Bom, na nossa página lá do AVA, a gente distribuiu todo o nosso conteúdo em semanas. Então, em cada semana, a gente listava o assunto que estava sendo estudado. A gente abria um fórum, então esse fórum era semanal. A gente colocava as tarefas e algum material complementar, além também de disponibilizar os roteiros das aulas práticas que ficava lá para todo mundo acessar. Então, falando sobre os fóruns especificamente, que foi bastante interessante, os fóruns eles aconteciam semanalmente, como eu mostrei ali anteriormente. E a gente criou algumas regras para as postagens que acabaram sendo os critérios que a gente adotou para a nota, né? Então, a primeira regra era que o aluno deveria fazer uma postagem, um post, pelo menos 2 postagens durante aquela semana até o prazo estabelecido. Ele deveria fazer até 2. E a gente considerava que se ele postasse uma vez só, ele teria 35% da nota, se o post fosse bom, 2 ou mais postagens, 75%. E aí, para ele obter os 100%, ele precisaria de alguns passos adicionais, como, por exemplo, ele precisaria cumprir um prazo. Então, a primeira postagem dele tinha que ser até a quinta-feira. O nosso componente acontecia na segunda, e a primeira postagem deveria acontecer até a quinta, e tudo finalizava no sábado. Isso para evitar que todo mundo fosse sábado na hora de fechar e não tivesse discussão.
Então, a gente também dizia que o post tinha que ter interação com o que o outro postou anteriormente, então não poderia estar solto, ele tinha que dar continuidade, dar seguimento ao que estava sendo construído, era uma construção. A gente enfatizou muito os aspectos éticos, aquela coisa de cortar textos da internet. Então a gente dizia, quando você coloca postei, você está assumindo para a gente uma ética de que você não copiou isso de algum lugar. Se você copiou, você vai colocar entre aspas e vai referenciar. Então a gente exercitou muito isso, algumas pessoas que não faziam e a gente desconfiava e ia lá no Google e jogava e via que foi cortado e colado, a gente chamava a pessoa, dizia que não tinha sido contado aquela postagem e estava sempre enfatizando esse aspecto ético. Se a primeira postagem fosse feita após a quinta-feira, que era o primeiro prazo, a nota máxima seria de 50%, então não mais ele atingiria o total. Seriam postagens inválidas, eu concordo com Maria, porque não está justificando nada. Outra coisa, eu também acho isso importante, o que não sei quem falou é muito importante. Então isso aí também não tem nenhum subsídio, então precisava ter uma justificativa para a gente considerar o post. Não considerávamos também 2 posts seguidos, então a gente só considerava quando ele interagia com o outro. As postagens deveriam ser breves. Se ele tinha um texto muito bom para acrescentar, ele deveria colocar como anexo figuras ou algum texto, ele deveria compartilhar, porque era um aprendizado colaborativo, interativo e cooperativo. Então precisava que essas postagens fossem breves e ele também disponibilizasse o material para o outro. Então a gente colocou lá um roteiro, disponibilizou todas essas regras no início para ele, então eram regras bem claras. Se você é o primeiro a postar, encoraje a discussão, faça os outros pensarem, inclua perguntas e dúvidas no seu comentário. Então a ideia era realmente interagir e criar um raciocínio. Bom, como exemplo do fórum, na 8ª semana aqui, o fórum de discussão 8, quando o aluno clicava aqui, aparecia as regras gerais daquele fórum. Então, sempre ele tinha que levar em conta as regras gerais que eu falei anteriormente e a gente colocava algumas perguntas para direcionar, para eles não ficarem muito perdidos falar o que desse assunto, né? Então, a gente colocava algumas perguntas para eles irem se guiando. Com relação à nota, né? Na nota lá no AVA, a gente tem algumas opções e nós escolhemos, dessa vez, o somatório das notas, visto que o primeiro post, se ele postasse até a quinta, era 35%. Então, a gente escolheu isso para somar, né? E aí, o AVA já dá um resultado final, quando a gente avalia lá no próprio AVA. Escolhemos a nota de 100, né? Porque era 100%. E quando o aluno postava, o professor poderia ir lá, e quem usa o AVA deve já ter experimentado isso, você pode ir lá e avaliar. Por exemplo, aqui a gente deu a nota 20 em 100 para a postagem dessa aluna aqui, embora ela estava interagindo, não tinha um conteúdo muito apropriado. Com relação às tarefas, eram diversas. A gente não colocava sempre a mesma tarefa, até para não ficar monótono. Então a gente variava. Uma vez era um questionário, outra vez era para construir um caso clínico, outra vez uma tabela e apresentar depois. Então, cada semana a gente variava essas tarefas, mas tinha sempre uma tarefa a ser cumprida na semana, que poderia ser individual, a metodologia também variava, ou em dupla, ou em trio, então foram diversas tarefas. Os grupos de discussão tinham total interação com as tarefas e o foco. Então, o grupo de discussão, eu coloquei aí, mas na verdade ele acontecia na sala de aula. Então, o grupo de discussão era um momento de dar mais vida ao que foi feito lá no ambiente virtual. Então, a gente pegava algumas postagens, as melhores postagens, ou algumas que tiveram polêmicas, e colocava mesmo lá na tela, com a foto, né, Ctrl+C, Ctrl+V, e eles se viam lá, eu tô ali, então às vezes eles se empenhavam mais, porque estava vendo o próprio post, até na redação, né, na questão de gramática, então isso foi bem interessante. Algumas vezes, como estava relacionado com a tarefa era construir caso clínico, a gente aproveitava para fazer uma coisa mais prática, né, então, nossa, um minuto, já estou acabando.
Bom, então, esse grupo de discussão era o nosso momento de mostrar para ele que aquele ambiente virtual, ele não é totalmente virtual, né? Ele não é o oposto do real. A gente estava observando, a gente estava vendo, a gente estava lá acompanhando. Então, é importante que o professor que esteja fazendo uma tarefa no AVA, ele esteja ali acompanhando, que o aluno veja isso. Porque às vezes ele acha que está lá, ninguém está vendo, está solto. Então, não é bem assim. Importante que tinha relação, fórum com o GD, com as aulas práticas. E mais importante ainda é que para conseguir essa interação foi muita luta, né? Nossos colegas ali sabem, a gente fez um planejamento, uma tabelinha, qual é a sua função, você tem que fazer o quê, para poder dar conta de tanta coisa, porque era um trabalho que demandava muito, né? Então a gente precisava ter uma certa organização, primeira semana, segunda semana, quem vai participar do GD, quem vai ficar no AVA Tarefa, quem vai fazer cada coisa. Bom, para contemplar os outros objetivos, a gente tentou tornar a página agradável, né? Então é como se o aluno chegasse e se sentisse em casa. Então, por exemplo, né, coloquei aqui um exemplo, a gente colocou lá uma frase que eles criaram no primeiro dia de aula, onde todo mundo construiu uma frase, então eles ficaram bem felizes de ter a frase deles lá no início. Então, para eles se sentirem mais em casa com aquele processo. A outra coisa que a gente fez foi um fórum social, né, onde nesse fórum eles colocavam, a gente incentivava eles a colocarem amenidades, poesias, fazer um convite para alguma festa, falar dos aniversários, enfim, alguma pérola da semana, né? Então eles gostam muito de uma resenha e era uma forma de a gente se aproximar um pouco dos alunos. Com relação aos resultados, parece que a gente está na direção certa. Às vezes erra um pouco, né? Mas acho que faz parte do processo. E a gente avaliou os resultados de uma forma qualitativa. Então, nós observamos, né, como foi feito todo o processo, nós professores. Nós tivemos encontros com os alunos para eles falarem como foi, como estava sendo a experiência. E no final, a gente fez um fórum para eles escreverem lá no AVA como foi a experiência deles. E a gente observou, a partir disso tudo, que houve, de fato, um aprendizado colaborativo, eles gostaram muito. Houve um grande enriquecimento do conteúdo abordado, a ponto da gente se perguntar o que seria de nós se não tivéssemos esse fórum. Como esses alunos iam chegar para a aula prática se eles não tivessem participado desse fórum antes? Eu não ia conseguir dar aula prática, né? Então, foi muito, muito, muito importante para a gente tudo isso. Outra coisa que observamos foi a evolução desses discentes nas postagens. A forma que ele postou na primeira vez e olhar os últimos posts da 9ª semana, da 10ª semana, foi bem interessante. Eles não eram um objetivo nosso, mas a gente alcançou o resultado de autogerenciamento do capão. Autogerenciamento do tempo, eles diziam que era muito interessante o AVA, porque eles poderiam fazer a hora que tinha tempo, então qualquer hora, né? Não tinha um horário pré-determinado, mas eles tinham que dar conta da tarefa. E assim, existe ainda, não sei nos outros cursos, mas no curso de fisioterapia, um mito de que o AVA não funciona. Então, houve uma quebra um pouco dessa imagem. Então, uma aluna, por exemplo, escreveu: essa matéria me provou que o AVA funciona, né? Então, foi muito interessante ouvir isso aí. E eles falaram muito também da questão de internet ser um deles. Então, era mais acessível para eles, conectados às vezes no celular, né, de qualquer lugar, para poder fazer, responder uma tarefa. Então, aqui são alguns depoimentos, eu vou passar por causa do tempo. E os nossos desafios que a gente encontrou: primeiro, a adesão dos alunos no início, né? Eles falam: eu não estou inscrito, está travando, eu não tenho senha. Então, eles encontram milhares de problemas e a gente soluciona na mesma hora. A gente fala: vocês já estão inscritos, a gente escreve previamente eles, pega a lista, vai na secretaria, a secretaria envia para o SEDET, já é automático, né? A gente já faz isso. E a gente tem uma postura, acho que é importante a postura do professor. Não tem conversa, é assim, já está correndo, já está, essa primeira semana a gente já começou. Então, vá atrás, atravessa a rua, vá ali no SEDET, lá todo mundo está disponível para ajudar. Um outro desafio é a carga horária, porque a gente colocou 1 hora para esse aluno desenvolver
desenvolver as atividades. E aí, a gente não sabia se essa 1 hora realmente era o quanto que ele precisava ou era mais. A mesma coisa para a gente, professor, a demanda nossa para poder fazer isso. As notas, que sempre é um desafio da nota, né? Principalmente quando eram 2 professores para fazer a nota de um post, a gente tinha que sentar junto, não tinha jeito. Problemas técnicos que acontecem em qualquer situação, que às vezes trava, o aluno diz que enviou e está aberto o questionário e essas coisas que a gente tem que reportar ao SEDET, tudo isso para ser resolvido. E é importante que haja uma distribuição e gerenciamento das tarefas entre o corpo docente para que um dos professores não seja mais sobrecarregado do que o outro. Então, isso aí é um desafio que a gente precisa vencer e, ainda bem, funcionou muito bem no nosso grupo. E, por fim, e já agradeço a atenção de vocês, eu me volto para a pergunta, né, que foi feita: a avaliação é bom para você? Eu posso afirmar que é muito desafiador, mas nós, borboletinhos, gostamos muito dos desafios, né? E extremamente gratificante foi essa atividade durante esse semestre. A gente vai aprimorar e continuar. E não é bom, não, é bom demais. Obrigada. A gente roubou o tempo para você, sabia, Cíntia? E aí, Cariane vai ter que se virar, velho. Porque como... não. Professora, eu aprendi com quem com a senhora. Eu que conheço esse trabalho, aprendi com quem com a senhora. E realmente eu fiquei arrepiado da utilização que a senhora fez.